Nós não somos um grupo de ódio. Israel unido em Cristo. Nós não somos um grupo de ódio. Não somos afiliados a nenhum outro grupo israelita. Israel unido em Cristo é um movimento de base não violenta. Não defendemos ou toleramos nenhum ato de violência contra qualquer raça, etnia ou gênero. Aconselhamos que se alguém ouvir ou saber de algum plano para causar danos a alguém ou violar as leis da terra, você deve entrar em contato com as autoridades apropriadas para conscienciar sobre qualquer possível ameaça, como afirmado em Levítico 5:1. Shalom, 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 família. Boa noite, boa noite. Meu nome é Oficial Yamagan. Outra vez esta semana eu estou aqui para brindar a você uma aula. O título da aula hoje é Elas mudarão a verdade de Deus. Elas mudarão a verdade de Deus. Mas hoje nós vamos falar dos tempos, como o homem europeu, as gentes europeias, que a Bíblia chama Esaú, Edom, eles mudaram os tempos, ok? Elas mudaram os tempos e nós vamos a ver porque isso é muito importante para nós como israelitas. Okay? Livro de João, capítulo 8, versículo 32, fala: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. So, a verdade é uma coisa muito importante para nós outros. E nos vai liberar de nossa cautividade hoje em dia. Se o homem europeu muda isso, nossa liberdade é muito mais lenta, muito mais longe. Entende? Por isso é muito, muito importante nós só saber a verdade e manter a verdade. Nós sabemos também que as verdades são os mandamentos de Deus, como fala no livro de Salmo, ok? Uma das verdades que o mundo quer mudar, right? São os tempos. Os tempos. Como nós calculamos os dias, os princípios dos anos, ok? As luas novas, que é muito importante para nós como israelitas. Nós vamos ver com o processo da aula como elas cambiaram isso. O livro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, fala isso. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá aos santos do Altíssimo. Os santos do Altíssimo somos nós, os hispanos, os brasileiros, os morenos, ok? Os índios americanos. Essa gente que foi posta em escravidão, nós somos os santos. A Bíblia fala sobre isso. Os santos não é São Pedro que fica na igreja católica. Os santos não são Madre Teresa. Não. Não somos os israelitas. Não somos os brasileiros. Não somos os hispanos. Não somos os negros americanos. Nós somos os santos. Fala novamente. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá aos santos do Altíssimo. Como nos destruíram? Em escravidão. Nos roubaram de nossa verdadeira identidade. Ok? Diz, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Esse homem, o mesmo homem que nos puso, que nos levou à escravidão, vai pensar em mudar os tempos e a lei. Nós estamos vendo isso, nós estamos ouvindo isso hoje em dia. Olhando isso, olhando isso. Nós estamos olhando isso hoje em dia. Ok?
Ela ha mudado todos os tempos, mas nós vamos a ler isso prontamente. E diz novamente: e cuidará em mudar os tempos e a lei, e elas serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e metade de tempo. Esse é o tempo que nós vamos ficar escravos baixo as mãos deles. Mas pronto, nossa liberação vem pronto. Fique paciente, fique paciente. A sua liberdade vem pronto. Nós não vamos sofrer muito mais. Pronto, Deus regressa e tudo vai volver novamente à sua normalidade. Ok? Mas esse homem que mudou os tempos é Esaú. O homem europeu. Homem europeu. Ok? O homem que controla todos os dias hoje em dia aqui neste mundo. Ele pode cambiar, ele pode sumar um dia mais ao ano. Ok? Ele pode dizer quando o dia começa. O começo dos dias. Mas na Bíblia documenta quando começam os dias, quando a lua nova começa. Right? Mas ele crê ser como o Altíssimo. Ele em sua mente, ele está sendo papel como se ele é um Altíssimo, como se ele é Deus. Ok? A Bíblia fala sobre isso. Ok? O livro de Isaías, right? Capítulo 14. 14, versículo 13. Diz: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei. Está falando de missões espaciais que eles fazem. Ok? Nos momentos que eles puseram pés na lua. Que ano foi isso? Em ano 1969, os Estados Unidos puso pés na lua. Está falando sobre isso agora mesmo. Diz: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei. Em meu trono, e no monte da congregação, me assentarei, da banda dos lados do norte. Ele está falando de nossa escravidão. Ok? Diz: subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Hoje em dia, o homem europeu está fazendo coisas para que o mundo los observen a eles como se são deuses. Eles estão sendo o papel de deuses hoje em dia. Mas eles vão pagar muito perigoso. Por muito perigoso, vem a pago para trás de Deus. Deus vai devolver essa blasfêmia. Ok? Uma blasfêmia muito grande. Ok? Diz: subirei acima mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então esse homem é o nome europeu. Nós estabelecemos isso. Ok? Uma dessas coisas que eles mudou, esse é o começo do dia. Quando o dia começa? O mundo fala que o dia começa às 12 a.m. ou às 12 da manhã, à madrugada. Nós vamos examinar as escrituras para olhar se as escrituras falam que o dia começa no meio da noite. Nós vamos a falar isso. A primeira escritura que nós vamos a comprovar quando o dia começa. Você vai ao livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 5. Vocês vai ao livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 5. E fala: e Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Ok? E foi a tarde e a manhã o dia primeiro.
A tarde começa quando o sol baixa, ok? Porto do sol. Esse é quando o dia começa, quando a tarde começa. Não no meio da noite. Um pensamento errado que este mundo tem estabelecido. Vou ler novamente. E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. E foi a tarde, primeiro a tarde e amanhã, o dia primeiro. Um dia está estabelecido com a noite primeiro, com a tarde primeiro. Depois, amanhã. Não amanhã, depois da noite, não. A noite, a tarde primeiro, as primeiras 12 horas, ainda, depois, amanhã, 12 horas de luz. São 24 horas. Mas não começa às 12 a.m. ou às 12 da madrugada. Ok? Mas outra escritura para comprovar isso. Gênesis, mesmo livro, capítulo 1, versículo 8. E chamou Deus a expansão de céus. E foi a tarde e amanhã o dia segundo, novamente. Nada mudou. O mesmo conceito. A tarde, 12 horas, amanhã, 12 horas. Muito fácil, se você tem os olhos espirituais. Mas se você quer seguir os passos deste mundo, você pode fazer o que você quer fazer. Mas isso tem uma consequência muito ruim. Ok? Outra escritura mais para suas notas. Mas você tem que ter caneta, papel e sua Bíblia aberta. Não somente ouvir. Mas você tem que escrever também as escrituras que nós estamos dando para você hoje. Ok? Gênesis capítulo 1, versículo 13. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E se repite muitas vezes. O mesmo conceito. A tarde, qual é a noite, e amanhã, qual é a luz do dia do sol. Ok? Uma parte da noite é controlada por a lua, mas o dia é controlado por o sol. Facilmente. Ok? O dia começa na tarde, na noite. Mas nós vamos a comprovar um pouquinho mais. O livro de Neemias, capítulo 13, versículo 16. Vamos começar aí. Também, tírios habitavam dentro e traziam peixe e toda mercadoria que no sábado vendiam aos filhos de Judá e a Jerusalém. Os outros povos veniam a nós com suas mercadorias para vender-nos no dia do sábado. Que você não deve comprar nem vender nesse dia. É um dia santo para nós os israelitas. É um dia que nós não podemos trabalhar, nós podemos vender, nem não podemos cozinhar. Todas essas coisas estão proibidas para nós nesse dia de sábado. Okay? E contendi com os nobres de Judá. Neemias está em uma luta, uma batalha grande com os jefes de Judá por permitir essa coisa que passe em Jerusalém. E eles dizem, que mal este que fazeis, profanando o dia do sábado. Porventura não fizeram vossos pais assim, e nosso Deus não trajo todo este mal sobre nós. A consequência de vender, comprar no sábado ou romper o sábado vai trazer malas coisas a você, a nós como povo. Não é uma coisa mínima, uma coisa muito grande.
A celebração do sábado e nossas festas sagradas são muito importantes, ok? E fala, e vos ainda mais acrescentais o ardor de sua ira sobre Israel, profanando o sábado. Sucedeu, pois, que dando as portas de Jerusalém, já sombra antes do sábado. Se você lê, a sombra, a noite venia, que significava que o começo, o empeço do sábado. Ok? Dice, já sombra antes do sábado, no dia, a sombra, a noite antes do sábado, quando o sol fica, quando a luna sai, a noite vem, ok? Quando todo está cheio, todo está negro ou preto, esse é o começo de um dia, do sábado, nesta situação. Dice, já sombra antes do sábado, ordenados eu, as portas se fecharam, e mandei que as não abrissem até passado o sábado, quer dizer, a outra noite, ao final do dia, ok? So, nós estabelecimos que um dia começa quando se escurece, ou quando a noite vem, a sombra vem. Esse começo do dia, não às 12 da manhã. Nós somos, por muitos anos, eu pensei que o dia começava às 12 da madrugada. Mas esse é meio da noite. 6 horas ou mais já passaram do dia, ok? Nós fomos muito ruins pensando dessa forma, ok? So, estabelecimos isso. E por que é importante? Porque é importante que nós só sabemos o começo do dia, a importância da lua. Por quê? Porque nós usamos a lua como ferramenta, ok? Para calcular nossas festas sagradas. Nossos sábados, nossa festa de Purim, ok? As luas novas, as Páscoas, que eu vou falar sobre isso hoje, ok? É muito importante que nós tenhamos o conceito de quando o dia começa. Quero que estabeleça um dia, ok? O primeiro dia do mês, essa lua nova. Nós vamos falar sobre isso, ok? Put up the link. Hoje o mundo, os homens europeus, a gente europeia, o Edom, Esaú, fala que é a lua. Que é a lua. Que a lua nova é a lua preta. A lua que você não pode ver no céu, nos céus. Mas hoje nós vamos ler quando é a lua nova, que estabelece uma lua nova, de acordo com a Bíblia. Sim, make it bigger. Se você vê você vê a ilustração e os científicos hablam. Let them see that, right? Os científicos hablam que a lua nova é a lua preta e a lua cheia, ok? É a luna full ou cheia, como se fala. Mas de acordo com a Bíblia, a lua nova é a lua cheia. Essa é a verdadeira lua nova. Ok. Não a lua preta, como os científicos falam com seu ciclo da lua. É um ciclo da lua que nós lemos muitos livros de ciências nas escolas. Está muito ruim essa ilustração. Está equivocada. Está boca abaixo, de acordo ao que está escrito na Bíblia. A lua cheia, em verdade, é a verdadeira lua nova. Nós vamos a ler isso. Vamos a começar. Keep it there. Vamos a começar, right?
con el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 16. Deus fala, versículo 16 fala: E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. So a lua que governa a noite tem um luminar, não cheio. So a primeira vez que a lua foi fecha por Deus, era luminada, ok? Ou cheio, ou lua cheia, como você falam, uma luna brilhante, ok? Diz, e a luminar menor por governar a noite, e fez as estrelas. E Deus o pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, ou para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom. E a tarde e a noite, o dia quarto. Ok? O ponto principal daqui é que quando a luna foi fecha, ou fez por Deus, fez brilhante, iluminante, ou tinha um brilho, tinha um brilho. Não era uma lua preta, que você não podia ver olhar. Ok? Era uma lua brilhante. Okay? Mais comprovação disso. O livro de Eclesiástico, que fica em la apócrifa, ok? Mas os protestantes cristãos, eles pegaram esses livros da Bíblia original. Okay? Diz, Eclesiásticos 43 fala: também a lua, sempre exata, indica as épocas e divide o tempo. E a lua, que assinila as festas, quando ela diminui após sua plenilúnio, ou perfeição. A lua perfeita, essa começa. Essa é uma señal para nós, é o começo do mês. Essa a lua que assinala as festas, quando ela diminui. So, para algo diminuir, tem que ser primeiro cheia, ok? Tem que ser iluminante, brilhante. Diz, diminui após a sua plenilúnio, ou perfeição. Ok? Essa é a lua nova. Essa é a verdadeira lua nova. Ok? Mas é muito importante que nós saibamos que a lua nova é a lua cheia para contar nossas festas ou determinar nossas festas sagradas, de acordo à Bíblia, e seguir os mandamentos de acordo à Bíblia. Não ruim. Ok? É muito importante isso. Ok? Nós utilizamos essa lua, a lua cheia ou a lua nova, como a Bíblia nos escreve, para determinar quando nossas festas sagradas, ok, começam. Uma dessas festas é a Páscoa, de acordo à Bíblia. Okay? A Páscoa, de acordo à Bíblia. Mas nós vamos falar do primeiro mês, o Ano Novo, que muita gente pensa que é em janeiro. O 1º de janeiro às 12 da manhã, ou à madrugada. Muito errado. Esse conceito está muito errado. Okay? Mas nós vamos falar sobre a lua nova. Ok? Vamos para Deuteronômio, capítulo 16. Versículo 1.
Look up Abib. If you can't, you know the definition in the encyclopedia. Dice, eu vou mostrar algo a você do mês de Abib. Tem essa, anota isso em seu papel. Abib, Abib, um mês muito importante para nós os israelitas. Isso. Deuteronômio 16 fala isso. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa do Senhor, tua Deus. Porque no mês de Abib, o Senhor tua Deus te tirou de Egipto de noite. Ok? O mês de Abib é muito importante para nós os israelitas, porque esse começo da Páscoa nesse mês. Uma das celebrações mais importantes de nossa história. A Páscoa, a liberação de nós. O que é a Páscoa? Não é? A Páscoa que é? É uma comemoração de nossa libertação do cativeiro egípcio. Nós fomos liberados por nosso antepassado Moisés, ok? Um dos profetas muito importantes da Bíblia, da tribo de Levi. Ele não era um Casarite, um casarita, ok? Ele não era um russo, uma pessoa da Rússia. Ele era um levita, que hoje em dia são os haitianos. Ok? Essa é a Páscoa, a comemoração de nossa liberação do cautiverio egípcio. As manos guiados por nosso profeta e antepassado Moisés. Essa é a Páscoa. You got that? Yeah. So, Deuteronômio 16 fala: e guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa do Senhor, tua Deus, porque no mês de Abib, o teu Senhor, tua Deus, te tirou de Egipto de noite. Mas, o mês de Abib é o primeiro mês do ano. Ok? Marcado por a lua nova que nós celebramos na segunda-feira, na noite. Okay? É a primeira lua do ano. Nós la celebramos na lunes para a noite, segunda-feira para a noite. Ok? Eu vou ler para você que a lua nova, o Abib, é o princípio do ano. Ok? Isso é. Sim. Dice, Éxodo capítulo 12, versículo 1. E falou o Senhor a Moisés e a Araão na terra de Egipto, dizendo: Este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Que mês está falando? O mês de Abib. Porque o capítulo 12 de Éxodo fala sobre a Páscoa. Mas eu vou ler novamente. Deuteronômio 16, capítulo 1. Deuteronômio 16, versículo 1. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa do Senhor tu Deus. Porque no mês de Abib, o Senhor tu Deus te tirou de Egipto de noite. So, o mês de Abib é o mês onde nós celebramos nossa Páscoa, nossa liberação de Egipto. Ok? You got it? No, you got to go to the Jewish Encyclopedia, right? That's where you go. You know, the one we usually get, you know? Dê um momento, irmãos. Eu quero que você leia a definição do mês de que Abib é. Qual é essa informação de Abib? Make it bigger.
não puedo ver, ou ler muito bem. Estou ficando velho. Dice Abib orelhas de grão. Que fica, esse é simbólico da primavera. Com a olera de. Yeah, move it a little bit. Move it. No, no, doesn't know. All right. Abib de olera de grão, que significa que el comienzo de una olera de grão, de maíz, como nosotros falamos en español. ¿Ok? Significado de nuevos frutos. ¿Ok? De principio de la primavera. Dice Abib. Nome do primeiro mês do ano hebraico. Correspondente ao hebraico babilônico. Make it small a little bit like that. Go fit there. Good. Hipoxeliano Nisan. De acordo com o sistema babilônico, que provavelmente prevaleceu na Palestina, ele começa nos anos comuns, no último terço de março. Mas em todos os terços ou anos intercalados um mês depois. Que fala isso? Que o ano começa entre entre março e abril. Esse é o verdadeiro ano novo. Esse é o verdadeiro começo do ano. Não em janeiro, às 12 da madrugada, em meio da noite. Isso está errado. Eles mudaram os tempos, como o título fala. Eles mudaram os tempos. Por quê? Porque eles não querem que nós sigamos ou guardemos os mandamentos de Deus, de acordo como está escrito na Bíblia. Ok? Mas, novamente eu vou ler Deuteronômio 16, capítulo 1, 16, versículo 1. Guarda o mês de Abib e celebra a Páscoa ao Senhor, tu Deus. A Páscoa nós celebramos nesse mês, que pronto vem. Este ano, a Páscoa quanto? 23, né? A Páscoa começa a 23 na noite. Ok? A segunda-feira, 23 à noite, começa o primeiro dia da Páscoa. Mas hoje eu vou falar um pouco de como celebramos a Páscoa de acordo à Bíblia. Eu vou falar de como nós celebramos a Páscoa de acordo à Bíblia. Ok? A Páscoa é um dos dias muito importantes para nós. Páscoa, mas também se fala de as festas dos pães amões. Festas dos pães sem fermento, ok? Pão sem fermento. É a mesma festa que se celebra no mesmo tempo. A Páscoa e a festa dos pães amãos, ou sem fermento, ok? Essa é uma das festas muito importantes. Nós somos como homens israelitas ou mulheres israelitas. Temos uma obrigação para congregar-nos nesse dia. Eu vou ler Deuteronômio 16, capítulo 16, e fala sobre isso. Diz: 3 vezes no ano, todo varão e mulher também, entre ti aparecerá perante ao Senhor, tu Deus, no lugar que é escolher. Nesse momento está falando de Jerusalém, mas hoje nós estamos esparcidos por todo o mundo, ok? Diz: na festa dos pães asmos. Essa é uma festa muito importante. Pães asmos, que está falando da Páscoa. É a mesma festa, ok? Diz: pães asmos. É na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Porém, não aparecerá vazio parente ao Senhor. Você tem que trazer largo.
Você tem que trazer um vinho, algo. Você não pode vir com as mãos perante ou vazias. Vazias, yeah. Vazias. Você não pode vir com as mãos vazias ante o Senhor nesses dias, ok? Mas a festa dos pães asmos, está falando da Páscoa. Essa é uma das festas que pronto vem, é 23 deste mês, à noite, ao primeiro dia. Mas essa festa só celebrada 7 dias, ok? Eu vou falar um pouco mais dessa festa. Uma das primeiras festas, para ler isso, você tem que ir ao livro de Levítico, capítulo 23. Ok? Levítico, capítulo 23. Vamos começar com o versículo 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações, que convocareis no seu tempo determinado. Tempo determinado. No mês primeiro. No mês primeiro, que é o mês de abril. Abib, perdão. Mês de Abib, que fica a finais de março, mas começo de abril. Ok? Dice, no mês primeiro, às 14 dos meses, pela tarde, novamente, não por meio da noite, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E os 15 deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias comerás asmos. No primeiro dia tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas no primeiro dia não pode trabalhar nesse dia. É proibido trabalhar, mas se você tem que trabalhar, Deus tem conhecimento, Deus sabe que você está em escravidão hoje em dia. Mas se você pode falar com seu chefe, para que ele lhe dê o dia livre, dia de festa, que você não tem que entrar ao trabalho, você tem que falar com o seu chefe. Tem que fazer todo o possível para não trabalhar esse dia. Mas se você está obrigado a trabalhar, pois você tem que trabalhar. Eu não posso fazer juízo a você porque você tem que trabalhar. Não, Deus sabe que você tentou não trabalhar, mas você tem que trabalhar. Você tem que dar de comer a seus filhos, a sua família. Mas se você tem poder de não trabalhar, não trabalhe nesse dia, ok? E fala isso. Diz, no primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Mas não fazemos 7 dias, não fazemos isso porque Jesus é nosso sacrifício óptimo, o último sacrifício. Nós não temos que fazer os sacrifícios os 7 dias ou queimados, não. Porque Jesus é o óptimo sacrifício. Eu vou ler sobre isso. Okay? Eu vou ler sobre isso. Livro de Hebreu. Livro de Hebreu, capítulo 10, versículo 10. Na qual vontade temos sido santificados pela ablação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. So, nós não temos que oferecer todos os dias uma obrigação a queimada ante Deus. Não, você não tem que fazer isso. Deus, Jesus morreu, deu o próprio corpo para nós outros. Para nós outros. Para nós.
É uma correção. Para nós. Mas eu estava em Levítico 23, versículo 7, amém, 8. Dice, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor, e ao 7º dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil farei. So, nesse dia também você não tem que trabalhar, se você não pode. Se você não tem que trabalhar, não vai a trabalho. Fique na casa celebrando com suas famílias. Ok? Ok? Esse o primeiro dia, exceto dia 7. Você não pode trabalhar. São santas convocações. É basicamente a mesma regra do sábado, mas você pode cozinhar nesses dias. Okay? Mas não pode trabalhar, não pode vender, não pode comprar. Essas regras ficam ali. Você não pode comprar, vender, você não pode trabalhar. É no dia 1º de Páscoa e o dia 7 da Páscoa. Okay? Outra coisa, fala que você. Obrigado, obrigado. Ok? So, como eu vou repetir novamente, o primeiro dia, o segundo dia você não deve trabalhar. Ok? Você não deve fazer compras, você não deve vender tampouco. Nenhuma classe de negócio. Ok? Mas, ao primeiro dia, no primeiro dia, ok? Nós todos devemos comer por mandamento um cordeiro assado e ervas amargas, mas os pães asmos. Mas os pães asmos. Esse é o primeiro dia, você tem que comer isso na noite. Essa é uma forma de nós comemorar esse dia. Uma das parte dessa cultura de nós, que nós temos que fazer por todas as nossas gerações. Nunca isso mudou. Nunca isso mudou. Okay? Nós temos que primeiro, em primeiro dia, nós devemos comer cordeiro assado. Ok? Não guisado, não. Assado. Ervas amargas, mas pães asmos, sem fermento. Pães sem fermento. Como você prepara o cordeiro? Essa é uma pergunta muito importante. Como você prepara ou tempera o cordeiro? Nós vamos a ler o livro de Levítico, capítulo 2, versículo 13. E fala: e toda a oferta das tuas manjeiras salgarás com sal, e não deixarás faltar a tua oferta de manjares e o sal do concerto de tu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. Mas você tem que temperar a carne, ou o cordeiro, nesta ocasião, a festa da Páscoa, o cordeiro, com sal somente. Você não pode poner pimenta, você não pode poner adobo, ou diferentes sabores. Não, somente sal, somente sal. Aí? E você não pode. Você não pode fazer uma ensopada. Essa é a palavra. Uma ensopada com o cordeiro. Você não pode fazer isso. Você tem que usar um forno ou assar a carne. Se você tem espaço a casa. Eu vou ler sobre isso hoje. O livro de Éxodo, capítulo 12. Versículo 8. Diz: e naquela noite
comerão a carne assada no fogo, não ensopada, assada no fogo, com pais asmos, com ervas amargosas a comerão. Ok? Sua carne deve de ser assada em fogo. Mas se você não tem a facilidade de fazer um fogo e assar a carne, você pode poner a carne no forno. Mas Deus sabe que se você não tem essa facilidade, Ele vai aceitar a sua obediência de fazer a carne no forno. Você está bem, você vai ficar bem, bom ante suas olhos. Ok? Diz: não comerás dela nada cru, nem cozido em água, nem ensopada, senão assada ao fogo, a cabeça com os pés e com a fresura. Let me see that picture of the, yeah. Eu tenho algo para que você tenha para ver. Nah, the lamp, the whole lamp. Yes. Eu quero você olha isto. Você tem que fazer a carne deste modo, assada. Se você tem a facilidade de fazer a carne deste modo, oi, tempera somente com sal. Você pode fazê-la assim, inteira, seus pés, como diz a palavra, a cabeça com os pés e com a fressura. Se você pode fazer isso, muito melhor que você faça isso. Se não pode fazer isso, se você vive em um apartamento, um condomínio, um lugar onde você não tem espaço para fazer um fogo desse modo, ou cordeiro desse modo, você pode poner o cordeiro no horno. You got the other picture as well? There's another picture there. Okay, the one that's following that. The one that follows that. Okay? Se você pode fazer, se você não tem a facilidade de fazer o cordeiro dessa forma, você pode fazer isso. Você tem inteiro novamente, right? Nós vimos isso já. Você pode fazer assim. Mas se você não tem dinheiro para comprar um cordeiro inteiro, ok? Você pode comprar um pedaço da carne de Deus somente para mostrar essa bondade, essa obediência a Deus. Ok? There was another one I showed. What's the next one? No. Yeah. No. You can take those down. Yeah. Alright, mas você pode fazer essa coisa. Don't take them down, just keep them there. We're going there now. Ok? Você pode fazer o cordeiro dessa maneira. E no forno. Por quê? Ok? No, that's good. Você pode fazer isso, mas tem que cozinhar aquele cordeiro inteiro. Não pode estar crudo. Ou cru, como a palavra fala aqui. Não comerás dela nada cru. A carne de cordeiro não pode estar cru. Ok? They're not seeing that, right? Okay. Mas as sobras, quando você faz o cordeiro dessa maneira, você não pode deixar nada para o próximo dia. A escritura que fala sobre isso é Éxodo capítulo 12, versículo 10. Fala isto. E nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingados, e vossos sapatos nos pés, e vosso cajado na mão,
e comerás apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Se você tem a suficiente carne, não pode comer toda a carne. Okay? Você não pode delar a carne, deixar a carne para comer novamente no próximo dia. Você tem que botar essa carne, tirar essa carne. Você não pode comer essa carne novamente. Você tem que tirar ou queimar essa carne. Que se tem a facilidade de fazer isso, ok? Mas você tem que comer o prato ou jantar esse prato de as ervas amargas, pães asmos e cordeiro, de pé com seus sapatos postos. Você não pode estar em sua cama, relaxado, como se nada está sucedendo. Não, essa é uma demonstração de como nossos antepassados ficavam em movimento, apressurado para escapar do Egito. Esse é simbólico disso, ok? Ok. Mas se você não pode, ok? Mas se você não pode fazer todo exatamente, it's a Judith, right? 5. You heard the right this out? Where's this? Judges, yeah. Jueces, right? Jueces, right? Hold on. Eu vou ler algo sobre isso. Né? Jueces capítulo 5, versículo 11. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, que está falando de cautiverio, entre os lugares onde se tiram as águas, ali falei das justiças do Senhor. Ali falei das justiças do Senhor. O Senhor sabe que você não tem certas facilidades. Ele vai ter perdão sobre você, misericórdia sobre você, ok? Das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia as portas. Você tem que tentar, mínimo tentar, de comer a sua Páscoa, a sua jantar de Páscoa, ok? Eu vou mostrar um exemplo de nós. Um dos exemplos de nós, como nós fazemos isso. Yes, no, the plate, yeah. Esse é um exemplo de um prato que nós comemos nesse dia. Você pode olhar as ervas amargas, cordeiro, bem cozido, bem hecho, não cozido, bem assado. E o pães asmos. Você pode fazer isso, muito fácil. Se você não tem dinheiro para comprar um cordeiro grande, você pode fazer uns quantos troços, uns quantos pedaços e praticar esses atos, ok? Mas os pães fermentos, a festa dos pães fermentos também está incluída nessa. Nós vamos falar como você faz primeiro as ervas, perdão. Primeiro as ervas amargas, somente são consumidas no primeiro dia. Você não tem que comer ervas amargas e pães e a carne e cordeiro assado 7 dias. Não, se você tem essa facilidade que você quer fazer isso, você pode ir a comer qualquer carne que não seja porco ou carne que não está escrita em Levítico 11, ok? Você pode comer qualquer carne que você pode comer frango, se você quer. Mas o primeiro dia você somente tem que comer, para a noite você tem que comer cordeiro assado, ervas amargas e o pães de asmos. Mas os outros dias você pode comer normalmente como você come, ok? Não tem obrigação de comer ervas amargas os 7 dias. Mas sim, você tem que comer pães sem fermento, pães asmos. É a escritura que fala sobre isso. É
Éxodo capítulo 12, versículo 15. Vamos a empezar por ahí. Dice, 7 días comeréis pães asmos. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Porque qualquer que comer o pão levedado, desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Isso é muito perigoso para você comer pão normal nesse dia. Você tem que somente comer pão de asmos, ou sem fermento, sem levadura. Ok? I'm gonna show you some. Eu vou ensinar a você uns exemplos disso. Let me see the breads as well. Yeah, the bread. Você tem que comer pães dessa forma, sem fermento, ou flatbread, como falam aqui nos Estados Unidos. Let me see the other one. There's another one there. Right. Os matzos, se você tem não tem tempo para fazer um pão sem levadura, você pode comprar na loja um matzos. Você pode comer isso com sua comida também. Você tem que fazer isso 7 dias, 7 dias. Mas nós vamos poner um vídeo de nossas irmãs. Esse vídeo que você pode olhar aí. Let them see the video. Tem vai ser uma maneira que vocês podem fazer um pão desses. As nossas irmãs que estão buscando guia e como viver a vida como israelita, você pode visitar The Daughters of Sarah website. Você tem muitos recursos nessa website. Ok? Muitos recursos nessa website. Um minuto, irmãos e irmãs. Praise bless, I'm Sister Adiva from the Austin camp, and today I will be showing you guys how to make a basic unleavened bread recipe. Você pode fazer um pão gostoso. So the ingredients that you will need is 2/3 cup of milk, 4 eggs, 2 cups of flour, 2 sticks of butter, which is equivalent to 1 cup of butter, and 2 cups of sugar. And then also we have some vanilla flavoring, which I usually use 1.5 tablespoons to 1 tablespoon of that. So I'm going to start with my sugar first, and then I add my butter. Also, the ingredients need to be room temperature. So your butter and your eggs and your milk should be at room temperature. And then you're just going to mix your sugar and your butter. And it's going to be like a wet sand texture. That's what it resembles to be. So it is going to be clumpy in the beginning. So now I'm going to add the flour to the butter and sugar mixture, and I usually do about half of the flour mixture, or the flour.
once you're done mixing this, is going to be extremely clumpy. But that's okay, because then you'll add your milk and eggs, and that'll smooth it out. Okay, so now I'm going to add my eggs. And I usually put them all in at once. You don't have to do it mix it one at a time. And it's still going to be pretty clumpy until you add in the milk. So now I'm adding in the milk and the vanilla flavoring. And the thing about this basic recipe is you can basically make any kind of leaven bread out of this. You can add any ingredients into this. This is just the base of something that can be great. Okay, so that's it for this part. We have the oven preheated on 350 degrees. And I think it's already heated to 350 degrees. So now we're going to take our greased pan, which is over here. And we're going to add the mixture into the pan and then put it in the oven. So now you're going to go ahead and pour your mixture into the pan. Your pan should be greased. Oh, you want to get all of it out of the bowl. And then give your pan a good shake. Make sure everything is even so that it can bake evenly. Alright. Alright, now it's time to go in the oven. Alright, so we just took our leaven bread out of the oven, and this is the final product. Like the sunshine, change your heart. Look around you. Change your heart. Look around you. Like the sunshine, change your heart. I need your loving. Look around you. Like the sunshine, change your heart. Alright, so that concludes our leaven bread tutorial. I hope you guys enjoyed this video, and shalom. Most High Christ bless. Você pode ver. Alright, y'all. Muito bom, muito bom. A irmã fez um trabalho muito ótimo, ensinando a vocês. Os homens também podem fazer seus pães de ambos, não somente as mulheres. Mas nós vamos pôr o website nos comentários, a página web nos comentários para que você possa visitar ali e conseguir mais ideias, muitas mais ideias de como fazer pães asmos, ok? Outra coisa que você tem que fazer na sua casa é uma limpeza, porque não podemos ter fermento em nossa casa. Se você tem produtos, os alimentos que têm fermento ou levadura, você tem que tirar essas coisas.
Você não pode manter essas coisas em sua casa. Você tem que poner essa coisa fora de sua casa, botar essas coisas. Você não pode ter levadura no fermento ou fermento em sua casa. A escritura que prova isso é Éxodo capítulo 12, versículo 19. Que diz: eu vou começar por 17, novamente. Dice: guardarei, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei vossos exércitos da terra de Egipto. Pelo que guardareis este dia nas vossas gerações, por estatuto perpétuo. Esta celebração é por todas nossas gerações. Por todas nossas gerações. Nunca para. Nunca para. Eu não sei por que os cristianos não celebram Páscoas. Eles têm a mesma Bíblia, mas eles não leem a Bíblia. Eles não sabem da Bíblia. E fala que pelo que guardareis este dia nossas vossas gerações, por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês, à tarde comereis pães asmos até 21 dos meses à tarde. Por 7 dias não se haja nenhum fermento nas vossas casas. Como eu estava falando, você tem que limpar a sua casa, a seus pontos que não tem nenhum fermento, nenhum produto de levadura. Ok? Você tem que ler os ingredientes em os produtos, para que não tenha nenhum fermento, ok? Em sua casa, nesse tempo. Porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada na congregação de Israel. Cortada quer dizer morte. É muito perigoso. Ok? Aquela alma será cortada na congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levada comerás em todas as vossas habitações, comereis pães asmos. 7 dias você tem que comer pães asmos. Você tem que limpar a sua casa de qualquer produto que tenha fermento ou levadura. Você tem que ler os ingredientes, família. É muito importante isso. Muito importante isso. Outra pergunta que eu faço, que muita gente está fazendo em sua mente. Cristo, o Salvador, o nosso Redentor, right? Cristo, ele celebrou a Páscoa? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para você. Cristo celebrou a Páscoa? Eu quero ver se alguém responde. Oh, you posted it up already? Okay. I don't want to show them that. Let them just have it there. Okay. A pergunta é: Cristo celebrou a Páscoa? Mas se você tem alguma pergunta, você pode fazer sua pergunta também, irmão. Eu estou fazendo uma pergunta para você. Cristo celebrou a Páscoa? Se você está comendo muito tempo, a resposta é sim. Cristo celebrou a Páscoa. Mas a Páscoa foi celebrada depois da morte de Cristo também. Por nossos antepassados, por nossos profetas, nossos pais. Hasta hoje, porque eles têm conhecimento da Bíblia, que fala que nós deveríamos guardar esses dias por nossas gerações, por estatuto perpétuo. Eles tinham esse conhecimento. Mas Cristo sabia dessa escritura. Ele celebrou a Páscoa também. E você tem que fazer a mesma coisa que Cristo fez.
Ok? A prova que Cristo celebrou a Páscoa. Vamos ao livro de Mateus, Novo Testamento. Novo Testamento. Para os que falam, ele somente está lendo o Velho Testamento. Não. Vamos ao Novo Testamento. Vamos a ler se a Bíblia fala sobre a Páscoa no Novo Testamento. Éxodos capítulo 26, versículo 17. Vamos começar por aí. Versículo 17. Dice: E no primeiro dia da festa dos pães, o primeiro dia das festas dos pães, ok? Sabe? E no primeiro dia das festas dos pães asmos, chegaram os discípulos. A festa dos pães asmos é a Páscoa, ok? Junto a de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Você lê? Eu vou ler novamente. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para que comeres a Páscoa? Jesus e os discípulos estavam fazendo a mesma coisa que eu falei. A preparação do cordeiro, a preparação do pão dos asmos, as ervas amargas. Uma costumbre passada por gerações e gerações. Ok? Mas versículo 18 fala: E ele diz: E da cidade em certo homem, e disse-lhe: O mestre diz: O meu tempo está proximamente, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. Cristo celebrou a Páscoa também. Ok? O livro de Marcos também fala sobre isso. Marcos 14, versículo 1. Versículo 1, e fala. Marcos capítulo 14, versículo 1. Diz: E dali a 2 dias, era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como prenderiam com dolo e matariam. Versículo 12 fala: E no primeiro dia dos pães dos asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhes os discípulos: Onde queres que vamos a fazer os preparativos para comer a Páscoa? Ok? Cristo também celebrou a Páscoa. Cristo celebrou a Páscoa como um verdadeiro israelita. Você tem que fazer a mesma coisa que Cristo fazia. Ok? Mas a Páscoa foi celebrada depois da morte de Cristo. Ok? Vamos ler sobre isso. Livro de Atos. Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 1. E fala: E porque aquele mesmo tempo, rei Herodes, não é israelita, um farso, estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. Ok? Tem isso em mente. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, a Páscoa, ok? E havendo o prendido, encerrou na prisão e entregou ao quarto quaternos dos soldados, para que os guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ok? Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele, o Deus. Okay.
En inglés, fala da palavra Easter, que é celebrado por milhões e milhões de cristianos. A palavra Easter, a celebração de Easter, não tem que ver nada com nossa cultura. É uma celebração de la reina, de la diosa, a farsa que se chamava Ashtaroth, ou Diana. Ok? Uma diosa babilônica, com diferentes nomes em todas as diferentes cautividades que nós ficamos. Os cristianos hoje em dia celebram Easter. Eles estão muito ruins com isso, muito confusos com isso. Você não pode celebrar Easter. Você tem que celebrar Páscoa. A nossa cultura celebramos Páscoa, não Easter. Easter não tem nada que ver. Easter não tem nada que ver com nossa cultura israelita. So você está errado. Mas Atos 12, 1 e 15 fala de que os reis malucos, ou os reis corruptos faziam com nossa gente. E nos poniam de morte nesses tempos de seu Easter. Mas hoje, vocês voluntariamente você vai e celebra Easter com toda a sua família, com um porco grande no meio da mesa. Os cristianos, você tem que mudar seu pensamento, você tem que ser obediente a lo que está escrito na Bíblia. Qualquer coisa que fica escrito na Bíblia, você tem que ser obediente à Bíblia, não ao homem. Menos a um homem que não tem por que falar da Bíblia. Essa não pertence aos homens europeus. Nós a Esaú, Edom. Esta Bíblia não pertence às outras nações. Esta Bíblia pertence a você. Ok? Now, I'll finalizar a classe com o verdadeiro que você pode fazer nesse dia para você mesmo. Ok? Because la celebración de Pascua o la celebración de las fiestas de Paus Asmos es mucho más profunda que você cree. No solamente comer ervas amargas, os pães asmos ou sem levadura. Está falando de você. Você tem que limpar sua alma, seu corpo dessas levaduras. Ou desses fermentos, que significam que? Os seus pecados. Ok? A levadura é significante dos pecados, é a mesma coisa, equivalente aos pecados. Só você tem que mudar seus pecados, de acordo a 1 Coríntios. 1 Coríntios 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7 fala esto. Alimpiai-vos, pois, do fermento velo. Fermento velo. Esse fermento velo é seus pecados, suas iniquidades, suas fornicações, suas maldades em sua mente. Ok? Você tem que limpar isso. Todos nós outros, incluindo-me a mim, incluindo a todos os irmãos aqui, todos os povos israelitas. Nós temos que fazer isso. Esse é o significado da verdadeira Páscoa. Ok? Diz: alimpiai-vos, pois, do fermento velo, para que seais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Só você tem que fazer que o sacrifício que Cristo fez por nós seja valoroso. Tenha um pouco de respeito para Cristo. Você tem que limpar seus próprios fermentos ou seus pecados. Essa é outra forma de você guardar a Páscoa Santa, limpando seus pecados, suas iniquidades. Ok? Por quê? Livro de Galatas, capítulo 5, versículo 9. Fala esto.
livro de Galatas fala esto. Um minuto aí. Galatas 5, versículo 9 fala esto. Um pouco de fermento levada toda a massa. Se você não muda de seus pecados, você quer seguir brincando com seus pecados, ou vivendo essa vida cheia de pecados, você vai ter uma massa levada. A sua vida vai entrar em muita confusão. Se você tem, como um israelita, de mudar de seus fermentos interiores, de seu fermento em sua alma, e mudar isso, e cambiar isso, limpar isso de sua alma. Essa é a verdadeira Páscoa. Ok? Eu vou terminar a classe aqui, mas uma segunda parte, mais partes vêm sobre eles mudaram a verdade de Deus. Não é somente uma verdade que eles mudaram, são muitas. So, se Deus me permite, a próxima semana eu vou falar de mais coisas que os homens, os opressores mudaram, que nos mantém nós em erro ou em pecado. Ok? Se você tem uma pergunta, any questions there? Você tem uma pergunta, você vai fazer sua pergunta. A hermana Seini Núñez, Zeneida, yes. Yossi Polanco, hermana Marcia, Julei. Shalom, yeah, that's a mulher de nosso irmão Ariel. Obrigado por sua presença, irmã. Da Maria Valdez, shalom. Hermano Abiel, shalom. Hermano Abiel, eu preciso de seus pães sem levadura, sem fermento, man. Muito bom. Hector Santiago, shalom. The next one there, Facebook. Se você não tem mais perguntas, eu vou. Deus primeiro, ficaremos aqui a próxima semana. Começo a fazer, eu disse shalom. Yeah, I'm gonna read the thing. Let me know when it's up. Dice, Israel unido en Israel unido em Cristo. Nós não somos um grupo de ódio. Não somos afiliados a nenhum outro grupo israelita. Israel Unidos em Cristo é um movimento de base não violento. Não defendemos ou toleramos nenhum ato de violência contra qualquer raça, etnia ou gênero. Aconselhamos que se alguém ouvir ou saber de algum plano para causar danos a alguém ou violar as leis da terra, você deve entrar em contato com as autoridades apropriadas para conscientizar sobre qualquer possível ameaça como afirmado em Levítico 5:1.